Olá, bem-vindo a todos. É um prazer, uma satisfação estar aqui novamente com vocês, conversando sobre este programa que tem o título Os Aspectos Morais da Revista Espírita e que falam de todas as... e que tem como base e que falam das várias informações e dos vários esclarecimentos que nos são dados por Allan Kardec nas revistas espíritas de janeiro de 1857 até 1869. Isso. O que falta o Eduardo faz, não é? Pois então, eu fiquei parada pensando, mas o Eduardo hoje não está aqui conosco, acho que vocês já perceberam, ele está em viagem, mas nós vamos levar o trabalho em frente, levar o programa em frente e conversar sobre hoje, dar continuidade ao artigo que nós estávamos estudando de julho de 1860. E este programa ele tem todo um apoio da Casa Espírita, da instituição Associação Espírita Teresa d'Ávila, que fica aqui em Porto Alegre, e o Henrique está no Rio de Janeiro. Desculpe, pessoal, mas aqui acabou de cair o meu celular, então... certo. Então tá. Então, Henrique, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar, eu, Sônia, e tu, Henrique, e o Eduardo vai nos assistir. Não vai ser a mesma coisa, mas, gente, muito bom estar com vocês. A gente, como a Sônia falou, quando falta uma pessoa, a gente sente muito. Não é que a gente se atrapalhe, mas fica aquele vazio, né, Sônia? E a gente, meu Deus, está faltando alguma coisa aqui. Pois então. Mas Eduardo, um beijo para você. Semana que vem ele está conosco. Mas então, Sônia, falando sobre os animais, a inteligência dos animais é algo que nos causa espanto, não é? Exatamente. É algo assim bem interessante e nós podemos perceber, porque assim como nós vínhamos conversando, e isso é importante, eu acredito que seja assim, uma reflexão que nós tenhamos muito de fazer. Nós muitas vezes consideramos assim que a inteligência dos animais, como é colocado dentro da codificação, que é uma inteligência relativa. Sim. E é uma inteligência assim que é somente para a vida de relação. Mas nós muitas vezes reduzimos muito o que seja essa capacidade de inteligência, mesmo porque nós também reduzimos a nossa própria, nós subutilizamos a nossa capacidade de inteligência. Então, como a gente faz isso conosco mesmos, muitas vezes a gente reduz também nos animais essa mesma consideração, o quando nós deveríamos nos esforçar para ampliar a nossa capacidade de inteligência, que é tamanha, não é? E também com isso nós também vamos entender que os animais têm muito mais inteligências do que nós possamos supor. E assim como nós também precisamos de estímulos para desenvolver as nossas habilidades intelectuais, muitos animais também precisam de estímulos, também necessitam de educação, de treinamento, de trabalho. Se nós temos toda uma doutrina espírita nos esclarecendo, e a partir das informações que nós vamos obtendo, nós começamos a nos esclarecer, a nos orientar, a nos organizar melhor, também os animais acontece a mesma situação. Não Eu estou lembrando aqui, Sônia, os estudos de Gabriel Delany no Animismo e Espiritismo, onde ele faz estudos e observações sobre os animais, onde os animais resolvem problemas. Sim, ele conta a história de uma raposa que vinha com uma caça, eu não lembro se era um cisne... Era um ganso.
Era um ganso. E o que Isso. acontece? Ele tinha um muro à frente dele. Ele vinha com o ganso nos dentes e ele viu que não tinha condições de pular ele e o ganso. E ele ficou olhando, o Gabriel Delany observando, ele ficou olhando, olhando, ele pegou o ganso, o bico do ganso, espetou, né, mais em cima do muro. Aí ele pulou o muro, ficou na beirada do muro, pegou o ganso com os dentes novamente, puxou e conseguiu atravessar a barreira, o muro. E isso não é um sinal de inteligência? Sim, isso significa que os animais, de uma determinada forma, eles estabelecem uma relação de altura, de tempo, de duração, de tamanho, de peso. Eles estabelecem uma relação. E isso nós vamos encontrar não só nesse caso aí da raposa, mas nas caças, nos cães, enfim, no orangotango, nos chimpanzés, nas próprias andorinhas. As próprias andorinhas nós também encontramos no livro A Reencarnação, Sim. do Gabriel Delany, ele é justamente isso, que elas deliberam o seu trajeto, o seu roteiro, antes de saírem para fazer os seus deslocamentos em bando. Elas fazem essas deliberações. Então, elas têm uma linguagem e nós vamos encontrar que essa linguagem, tanto na codificação como na literatura espírita, nós vamos encontrar que os animais têm uma linguagem que é compreensível entre eles. Eles se compreendem. E até Eu acredito que. Não, só uma observação rápida, Sônia, não perca o raciocínio. As baleias, elas têm uma comunicação fantástica entre elas, as sim, baleias jubarte, isso é estudado muito pelos oceanógrafos e daqueles que estudam a fauna marinha, e parece que elas se comunicam até para dizer como está o caminho. E antes dessa poluição sonora toda abaixo da linha da água, por causa de todos os motores ligados dos navios, as baleias se comunicavam de um polo a outro. Elas conseguiam se comunicar. Então, quer dizer, as grandes migrações, né, essa comunicação, como a Sônia está falando das andorinhas, eles se comunicam para saber como é que está o caminho, quais são os perigos, e até sim. mesmo outras comunicações particulares, não é? Como E estabelecer reprodução, combinar um lugar de namoro. tudo. Quer dizer, há uma combinação. Então, nós muitas vezes reduzimos muito essa capacidade dos animais, essa inteligência, e considera que eles sejam seres muito embrutecidos. Mas, como nós vamos encontrar na codificação, assim como nós consideramos os animais seres embrutecidos, também os espíritos superiores podem ter essa mesma qualificação em relação a nós, que nós, terrestres, também somos seres embrutecidos. Não, claro que sem maldade nenhuma, porque um habitante do planeta feliz não ia fazer nenhum comentário maldoso. Mas com Não, certeza, não Sônia, é ele ia maldoso. chegar aqui, mas esse pessoal está brigando por causa de partido político. Mas eles estão brigando por causa de ideologias, mas eles estão na infância ainda. Sim, estão muitas vezes discutindo por ninharias ou discutindo por situações que facilmente seriam resolvíveis e que nós muitas vezes potencializamos, damos uma visibilidade, uma potencialidade extrema. Então, é claro que isso nós também temos de entender. Então, é claro que nós tentamos transpor, não é, para os animais algumas determinadas situações. E nós vamos encontrar que não, que os animais, dentro dessa capacidade de inteligência relativa que eles possuem muitas situações. Essa mesma questão da linguagem. Em uma oportunidade, eu estava em um grupo sobre. Era um seminário sobre cães-guias, e Ah, havia muitas pessoas com cães-guias naquele seminário.
Ah, é E, fantástico, são cães e, fantásticos. e quando eles estão com a guia, eles estão a trabalho, eles sabem que eles não podem ficar brincando, então eles estão ali. Então, eles estavam ao lado dos seus tutores, nós não falamos mais hoje em dia donos, não é? Os tutores, e eles estavam, mas a cada cão guia que vinha entrando, alguns já começavam aqueles grunhidos, começavam aqueles latidinhos baixinhos, como dissesse assim: Oi, tudo bom? Estou aqui. Ah, que bom te encontrar novamente. Eles se identificavam, e porque muitos, inclusive, até mesmo a instrutora falou, que muitos daqueles que estavam ali pertenceram à mesma estavam no mesmo grupo de animais que haviam passado pela escola de cães-guias. Então, Ah, que eles eram da fantástico. mesma turma, eles já eram conhecidos. Olha, Então, olha, eles é uma estavam inteligência, tentando. né? O reconhecimento é uma inteligência. É Exatamente. a memória é uma inteligência. Sim, é uma memória, e a memória. Então, nós temos de entender assim que os animais eles estabelecem memórias, eles estabelecem relações, sim, até mesmo muitas vezes de enfado, de alegria, de tristeza. Por que não? Não é? Eles E, têm essas relações todas. e ainda explorando o animismo e espiritismo, a gente recomenda aqui a leitura, é fantástico o artigo, o estudo, aliás, que Leon Denis, não, perdão, que Gabriel Delany faz, como os animais dissimulam, que é uma inteligência fantástica, porque, gente, mentir. Então, o Leon Denis conta que o dono estava ali fazendo alguma coisa e o cachorro pegou uma mosca. Você disse, ai, que beleza! Olha, você pegou a mosca, parabéns! E aí o que aconteceu? O cachorro fingiu, gente, que pegou outra mosca. Aí ele fingiu que pegou, aí o dono viu que ele tinha fingido e falou: Ah, peraí, deixa de ser malandro, eu tô vendo que você fingiu. E o cachorro ficou desconcertado. E olha, nós podemos observar isso nos diversos vídeos que nós temos hoje à disposição, seja no Instagram, no Facebook, na internet de um modo geral, onde nós vemos gatinhos empurrando objetos. Isso é muito comum, Sônia, no Instagram. Não sei se alguém já áudio descreveu para você. O gatinho chega e empurra um vidro, alguma coisa, assim na mesa, e aí ele está empurrando. Aí o dono olha e ele para. Aí ele para, fica olhando para o outro lado, como se não fosse com ele. Aí continua empurrando, porque ele sabe que vai cair. E aí o dono Sim. chama atenção: olha, não faz isso não. E aí ele vai e empurra novamente para o centro da mesa, porque ele sabe que aquilo ali pode cair. Né? É. Aí tem um que é cômico, que é um gato que dá um tapa no cachorro, né? Dá uma patada no cachorro, o cachorro olha, o gato olha para o outro lado, como se fosse ele, e o cachorro fica olhando assim para um lado, para o outro. Assim, meu Deus do céu, de onde veio isso? Pois Então então. vejam, isso é uma inteligência. São formas de inteligência que nós precisamos considerar e atribuir, e muitas vezes entender, não, e elastecer essa questão do nível de inteligência, das condições de inteligência. E vamos, claro que isso é tudo muito. A inteligência, se no animal, como genericamente é uma inteligência relativa, também é relativa de uma espécie para outra. E nós vamos encontrar na codificação que os Sim. mamíferos são aqueles que estão mais próximos do homem. Mas é claro que há inteligência lá entre as formigas, entre as abelhas, entre tantos outros animais, outras espécies, a própria aranha. Elas têm a sua inteligência, elas têm a sua capacidade. É claro que muitos, né, uma aranha, por exemplo, ela faz hoje a teia como fazia há 2, 3 mil anos atrás.
não é? Então, acho que milhões de anos, né? Exatamente. Ela não teve esse processo evolutivo, assim como nós temos. E assim como nós vamos também encontrar nas obras, especialmente de Gabriel Delany, tanto no livro A Reencarnação como a Evolução Anímica, nós vamos encontrar que muitas vezes esses animais eles começam a estabelecer com os seus membros uma relação de ferramentas. Mas nós, os homens, nós utilizamos e muitas vezes fazemos até mesmo algumas coisas que os nossos membros, ou nós inventamos ou fazemos outras invenções para facilitar a nossa vida, mas eles utilizam os seus membros como uma ferramenta, como um cão, por exemplo, quando ele cava, como um gato, como um elefante que utiliza a sua trompa. Então, nós precisamos entender que que essas diferenças existem, mas que nós precisamos também, de qualquer maneira, perceber e estimular todo esse processo que está vindo, porque eles também estão numa caminhada evolutiva e nós também viemos deste lugar. E nós também percebemos, Sônia, o exemplo da solidariedade. Sim. E é claro que a gente fala isso, pessoal, com os devidos limites da inteligência. A gente está vendo que são princípios inteligentes, mas são inteligências em desenvolvimento. Na National Geographic, passou um documentário sobre um macaco cego, onde o bando cuidava deste macaco. Então, sempre alguém estava a guiá-lo, estava a conduzi-lo para a água, conduzi-lo para o alimento. Então, quando o macaco ele não podia ficar com este macaquinho, o outro revezava com ele. Então, havia a percepção de que algo não estava ali, né, como deveria estar com aquele macaquinho. Então, ele era auxiliado pelo bando. Isso aí, animais selvagens. Mas tem também a história de um cavalo que era cego e que o cachorro auxiliava. Então, existe documentação sobre isso, existe vídeos sobre isso. Essa cooperação entre os animais, em alguns aspectos, existem sim, e nós precisamos perceber e ter essa curiosidade. Assim como o animal também tem a sua curiosidade, nós também precisamos ficar observando melhor a própria curiosidade dos animais. Eles têm essa curiosidade. Tem até um ditado, não tem, Sônia? A curiosidade matou o gato? Pois então, mas nós temos Quintana dizendo que a curiosidade é a mola da nossa evolução, não é? Porque é a partir da curiosidade que nós também vamos buscando maneiras de como reorganizar a nossa vida e promover a nossa evolução. Então, é primordial que a gente possa olhar para os animais e entender. Mas existem, assim como existem muitas reflexões que nós podemos estabelecer em relação aos animais e achar, e muitas pessoas pensam que eles não têm uma memória, e têm uma memória, pensar que os animais não têm um livre-arbítrio, e têm um livre-arbítrio que é relativo. Vamos evocar outro ditado, Sônia. Memória de elefante. Exatamente. Os elefantes são notáveis pela memória que eles têm, né, de identificar lugares, pessoas, situações. Então, já foi provado cientificamente que eles têm uma memória prodigiosa, no sentido que é uma inteligência, a memória é uma inteligência, já falamos aqui, sim. Dessa lembrança. Isso é muito importante. E até falar da diversidade dos animais. Exato. Né? Os animais, e o afeto também, como expressar o seu afeto, também é uma forma de inteligência. E os animais sabem expressar o seu afeto. Então, como existem muitas situações em que nós nos restringimos em relação a eles, nós também, em alguns aspectos,
colocamos algumas questões um pouquinho complicadas, assim como considerar que no momento em que nós temos um animalzinho que está adoentado, vamos ali magnetizar este animal. O que nós temos de orientação dentro da doutrina espírita é que o magnetismo do homem para com o animal não é algo bom, porque os fluidos não têm uma completa identificação. Então, o que nós podemos fazer e que devemos fazer é justamente, muitas vezes, sim, não é? Auxiliar esses animais, mas fazendo preces para que os amigos espirituais possam trabalhar, trazer ajudas, o alívio, enfim, não nós doarmos o nosso magnetismo para eles, mas estipular ou colocar ali naquele momento, como nós vínhamos conversando, não é, Henrique? Fazer Sim. um carinho, prestar atenção, estar com eles e fazer uma prece, pedindo a Deus e os amigos espirituais e aos protetores dos animais que estejam ali, que possam ajudá-lo, que possam ampará-lo, sempre solicitando, porque os amigos espirituais vão saber manipular os fluidos dentro da dose necessária. Inclusive, se você tiver dúvida, vá na Gênesis, no capítulo 14, no item 33. Sim. O Kardec explica a natureza dos fluidos, e neste item ele vai falar o que é o passe. E o passe ele é composto pelo magnetismo anímico, que é o nosso animal, mas humano, né? Hominal, Exato. Que é totalmente díspare do animal. Então, por isso que a Sônia estava falando, isso é comprovado na Revista Espírita, de um homem, né, magnetizou o seu cachorrinho, e, infelizmente, ele veio a falecer, porque, né, aí vem uma incompatibilidade. Então, o que acontece? O magnetismo dessa monta não é tão comum assim, mas vai que você é um magnetizador anímico e você vai querer ajudar o seu animalzinho. Você pode ser que você prejudique mais do que ajude. O exemplo até mesmo a água magnetizar aquela água para o animal beber, nós podemos fazer uma prece, auxiliar naquele momento que aquela água seja magnetizada a partir dos fluidos necessários e possíveis. Isso. Você tem espírito especializado em tudo que você imaginar. Exatamente. E claro que tem. E claro que Deus não ia desamparar os seus seres. E seres tão queridos como nossos animaizinhos. Então, é claro. Então, essa questão de dizer nós não podemos dar um passe em um cão, ou um gato, ou em um pássaro, enfim. Sim, podemos. Claro que pode. Podemos, sim. E até é um ato de fraternidade, de solidariedade. Mas, naquele momento, o passe significa não passarmos os nossos fluidos. E sim, o passe espiritual. E solicitar aos amigos espirituais que façam esse trabalho, esse amparo, essa ajuda. E assim como existem também outras questões de algumas pessoas considerarem que os animais podem ter uma mediunidade, não é? Especialmente os cães e os cavalos e os próprios elefantes. Não. O que é ser um médium? Um médium é um intermediário, não é? Sim. É o que estabelece uma relação entre o mundo visível e invisível. E qual será a relação que um animal irá estabelecer entre o mundo visível e invisível como médium? Ele pode ter uma percepção aguçada, e tem. Sim. Né? Especialmente os cavalos e os cães, eles têm uma percepção bastante aguçada e eles podem ver. Inclusive, tem um filme, Sônia, Ghost, acho que você já deve ter até visto, né? Não sei se audiodescreveram esta cena em particular, onde o gatinho
ele se assusta com a presença de um espírito. Exato. Né? E muitos reconhecem, fazem esses reconhecimentos, mas isto não implica uma mediunidade, e sim uma sensibilidade para poder fazer essa percepção. Assim como uma pessoa, quando ela vê um espírito, ela não necessariamente ela não está tendo um processo mediúnico, e sim ela está tendo uma sensibilidade mais aguçada, não é? Porque ela não está servindo exatamente de um intermediário entre uma ação e outra. Então, nós precisamos, muitas vezes, compreender o que é que nós estamos falando e como é que nós estamos pensando sobre essas questões e nos esclarecer, porque isso sim, isso retira de nós esse embrutecimento intelectual, não é? Exato. Né? Isso é importante que a gente possa sair dessas zonas de ficar refletindo e pensando e atribuindo e fazendo determinadas atribuições. Assim como eu já escutei várias vezes, olha, eu já escutei várias vezes de pessoas dizerem: não, eu tenho animais em casa, muitos animais em casa, porque se acontecer alguma situação de olho grande, vai cair no animal e não em mim. Ai, tadinho do bicho. Daí a gente fica pensando, meu Deus, olha que relação de fraternidade e solidariedade tem uma pessoa que consegue dizer: eu prefiro que o animal morra do que eu. Não. Inclusive, Sônia, nesse finalzinho, eu queria até que a gente deixasse essa mensagem, a nossa responsabilidade para com a educação desses animais e essa troca que há, porque é uma mão dupla, porque os animais também têm, não é isso? Tanto é que Erasto, lá em O Livro dos Médiuns, ele coloca justamente essa questão. Lá na segunda parte, no capítulo 22, Erasto ele coloca que a educação dos animais é uma tarefa nossa. A tarefa deles é de educar a nossa, e nós educamos aos animais, não é? Ou seja, há um encadeamento de tudo isso. Nós temos responsabilidade. É uma reciprocidade, né? Lindo isso. Exato, exatamente. Não é? Então, eu estava lembrando aqui do Vitor Hugo Menino, que estava fazendo uma palestra, e depois nós tivemos a oportunidade de almoçarmos juntos. Aí tinha um bichinho, assim, um inseto na mesa, foi lá no CERJ, aqui na Federativa do Rio de Janeiro. Né? E aí eu dei um peteleco nele, aí o Vitor Hugo ficou chateado. Disse, não faz isso com o animalzinho, não. Aí eu falei, o Vitor Hugo vai dizer que você não mata barata. Não, eu não mato barata. Você não mata barata? Não. Eu vou espantando, ela vai achando o caminho dela. Agora, matar... Mas olha, o Chico, ele não pegava e botava, abria a janela e tirava e vai com Deus, meu irmão. Pois nós temos essas questões, não é? O Chico também tinha essa relação com os animais. E Francisco de Assis, o meu irmão, a minha irmã, e assim ia. É claro que muitas vezes nós precisamos entender como é que relações preventivas é uma situação. Agora, ter uma situação de pegar e ir, partir e entender que nós também tem algumas relações que nós precisamos pensar. E é claro que hoje nós não vamos abordar, mas isso fica também para que vocês todos possam refletir. Se nós não pensamos em promover a eutanásia entre as pessoas, vamos entender como é que é isso também, essa relação de eutanásia com os animais. O quanto é uma eutanásia, o quanto nós vamos trabalhar com uma distanásia, ou quando nós vamos trabalhar com uma ortotanásia, que são isso questões para outro programa, absolutamente diferentes. Então, nós temos de entender tudo isso e ter com os animais essa relação. Afinal de contas, Deus não colocou os animais em vão. Não colocou os animais e não deu toda uma população de animais, de plantas, e o globo terrestre não é formado somente apenas por homens.
há todo um processo de hierarquia e nós precisamos entender essas questões, compreender essas questões. E o que é que nos faz compreender tudo isso? É o estudo. Não é? A verdade nos liberta, como disse Jesus, e nós precisamos adentrar para essa zona de emancipação, buscando verdades, buscando esclarecimentos, buscando orientações, conversas, buscando informações nos livros, nos diálogos, enfim, pessoas que possam e que, de alguma maneira, elas tenham orientações e que possam intercambiar com todos nós. E isso fez Allan Kardec, a partir de os 12 volumes da Revista Espírita, e isso as associações espíritas, aqui o Teresa d'Ávila, e aí do Rio de Janeiro também, como do Henrique, e todas as instituições espíritas, nós também temos esse trabalho de fazer justamente esse processo de organização, do conhecimento, do estudo, e convidar a todos para buscarem, dentro de um estudo sério, continuado, buscar, sim, não ficar estabelecendo com os animais, ou com as plantas, ou com a natureza, ou com os próprios homens, relações que não sejam as verdadeiras. Então, Eduardo, um beijo. Gente, um beijo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, amigos. Muitas bênçãos para todos vocês e que nós possamos entrar na próxima semana já com esse trio formado. Vamos estar, sim. E que todos nós tenhamos uma semana bem abençoada, bastante abençoada, e que os nossos pets e os animais, que não são os nossos pets, todos também sejam muito abençoados. Beijo, gente. Tchau.